E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, vamos trabalhar hoje um outro tipo de texto. Já vimos o texto narrativo, que é aquele que tem sempre os elementos da narrativa, narrador, personagem, tempo, espaço e o enredo, que é a história. Fizemos exercício nessa construção do texto narrativo, vimos os gêneros, certo, que compõem a estrutura do gênero do tipo de texto narrativo e vimos também a tipologia textual. Hoje nós iremos trabalhar com o texto descritivo, tá? E o que é o texto descritivo? O que é a descrição? Descrição justamente é a representação verbal de um objeto sensível, ser, coisa ou paisagem, através da indicação dos seus aspectos mais característicos, tá? Como, por exemplo, descrever é você detalhar tudo o que você sabe sobre o outro ou objeto ou pessoa. Tá? Então, por exemplo, se eu perguntar a você como é seu pai, olha, eu não conheço seu pai, mas me diga como é seu pai. Você assim, meu pai é alto, tem bigode, tem cabelo grisalho. Ou então, se for relacionado à sua mãe, minha mãe é baixinha, é forte, certo? É loira, é morena, usa óculos. Então, essas características são descrições. E elas nos ajudam justamente a tentar entender qual é realmente a caracterização daqueles personagens, do espaço, e é muito utilizado principalmente em alguns contos que estão relacionados a terror, suspense, onde cada cômodo ele vai ser bem detalhado com a riqueza imensa assim de características. Bom, aprendemos com o mundo através dos nossos sentidos que podemos também observar as coisas e podemos descrevê-las através das nossas palavras, tá certo? Então, a partir do momento que você começa a visualizar o mundo ao seu redor, você tem condições de descrever da forma como esse mundo se apresenta para você. E isso pode e é possível através das nossas palavras. Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo, observe que nós temos aqui uma parafusadeira, tá certo? E aí, para quem não sabe, a parafusadeira ela serve para o quê? Parafusar. Muito bem, vocês são muito inteligentes. Então, nesse contexto, como é a parafusadeira? Então, observe que ao redor da imagem tem vários detalhes que estão sendo descritos. Você já está vendo a descrição desses detalhes. Para que serve essa parte, para que serve essa, para que serve aquela. Então, essa descrição ela pode também ser de forma objetiva, na qual nós apresentamos algo de forma geral, ou subjetiva, apresentamos algo de forma pessoal. Por exemplo, trazendo um pouco agora para a caracterização da mãe. Minha mãe é baixinha, morena, usa óculos, cabelos escuros, tá? Isso é objetivo. Eu faço agora subjetivo. Minha mãe é baixinha, usa óculos, cabelos escuros, olhar meigo, delicada, muito educada. Então, essa é uma percepção minha. Então, trabalhar com subjetivo é algo particular, é algo pessoal. Objetivo já é algo geral. Bom, vamos ainda aprofundar um pouquinho mais sobre o texto descritivo. Então, apresenta as seguintes marcas. É um relato físico, tá? É um retrato físico, por exemplo. Aqui, ó, é um retrato físico, social e psicológico. Por isso utiliza muitos adjetivos. Então, você faz um resgate de tudo, né? Físico, com defeitos ou sem defeitos. Social, a função na sociedade. E psicológica é o comportamento. Tá? Se é uma pessoa agressiva, se é uma pessoa pacata e é por diante. Não há progressão temporal em tempos predominantes descritivos. Tá? Ou seja, não é uma coisa que vai crescendo. Mas quando a descrição está inserida na narração é inevitável. Ou seja, quando ela está dentro daquele contexto, você não tem como realmente fugir. Se foi naquela manhã, por exemplo, a manhã de dezembro de 2015, estava chovendo, então se está dentro da narrativa, você vai descrever. Os dados são simultâneos, então eles vão aparecendo um após o outro e particulariza seu ser, ou seja, o ser, o personagem lá que está sendo narrado, ele está sendo particularizado, ele está sendo detalhado. Vamos ver agora um texto, certo? Que fala um pouquinho sobre essas descrições. Então, Homicídios ficava num pardieiro velho na Presidente Vargas. Da janela do gabinete de Raul, podiam-se ver os carros percorrendo incessantemente a larga avenida que ligava a zona norte ao centro da cidade. As paredes do prédio eram sujas e esburacadas. Pelo chão serpenteavam fios gastos de instalações de emergência, que estavam ali há anos. Então, observe que o autor, o narrador, ele coloca assim, ó. Ele fala sobre o ambiente, tá? Ó, onde é que ficava?
Velha Presidente Vargas. A janela do gabinete, podiam se ver o que? Carros, certo? A avenida, certo? Da Zona Norte, no centro da cidade. Paredes, como eram as paredes? Aí ele coloca assim, ó, sujas e esburacadas. Como é que estava o chão? O chão estava, tinha o quê? Fios gastos de instalação de emergência. Então, essas características, essas caracterizações são importantes na descrição, certo? Do ambiente. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoera, que a Índia, Tapauiumas, pariu uma criança feia. Essa criança é que chamamos Macunaíma. Então, observa, diz que a criança era feia. Descrição. Tá? Outra coisa, escutando o murmurejo do Uraricoera, certo? E aí, ó, ele era o que? Preto, tá? Filho do medo da noite. Então, essas palavras, essas expressões que estão aqui descritas no texto, são justamente os detalhes que dão características aos personagens. E os tipos de descrição? Nós temos a descrição física, que são os traços físicos, certo? Então, é relacionado aos traços físicos, então pode ser relacionado ao rosto, ao corpo, os aspectos, certo? Descrição psicológica, que são os traços da personalidade, como estados mentais, por exemplo. Ela é louco, é uma pessoa perturbada, é uma pessoa calma, tranquila, serena. Sociológica, que são as relações de trabalho, ou seja, ele é um bom trabalhador, certo? É uma pessoa dedicada, é um homem de bem, uma dona de casa. Descrição dinâmica, em alguns movimentos, é uma pessoa muito parada, é uma pessoa muito ativa, uma pessoa muito enérgica. E descrição estática, né? Por exemplo, que é quando você está analisando uma fotografia. Então, você vai lá, pega aquela fotografia e começa a descrever o que é que aquela fotografia ou o que é aquele quadro que está pintado na galeria, certo? Representa para você. Quais são os sentimentos que ele desperta em você. Então, tudo isso daí também vemos dentro das descrições. Bom, e entender um pouquinho mais a função da descrição objetiva. O que é a descrição objetiva? Na descrição objetiva, não mostramos as nossas impressões pessoais. Descrevemos o elemento da forma real que nos permite, certo, vê-lo. Na forma da descrição objetiva, nós descrevemos o objeto de forma geral. Por exemplo, celular. Então, quando você olha para o celular, você diz assim, celular, Motorola, G alguma coisa, função isso, aquilo, outro. Então, esse daqui é a descrição objetiva. Se for subjetiva, assim, celular da Motorola não serve para nada. Dá muito trabalho, isso aqui. Então, é algo pessoal. Quando você coloca algo pessoal particular, deixa de ser objetiva para ser subjetiva. Tá? Bom, observa aí agora. Vamos analisar um pouquinho desse texto de Dom Casmurro de Machado de Assis, uma descrição de quem era Capitu, tá? Uma descrição objetiva. Não podiam tirar os olhos daquela criatura de 14 anos. Vê aí como é objetiva. Alta, forte e cheia, né? Ou seja, ela forte assim, cheia, que ela não era uma menina magra. Apertada no vestido de chita, ó. Aí são características, né? Vestido de chita, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em 2 tranças, pontas atacadas uma à outra. A moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido. Tinha boca fina e queixo largo. Essa era Capitu. Então, dentro dessa caracterização da descrição objetiva, você vê que ele colocou detalhes como a pessoa é de forma geral, da forma como você vê, enxerga. Já na descrição subjetiva, é diferente, tá? Porque nós acabamos retratando o objeto de acordo com o nosso ponto de vista. Então, ó, vai levar em consideração o ponto de vista, certo? Aquilo que nos envolve emocionalmente, expressando todas as nossas emoções. Vamos ver agora um exemplo retirado do livro Inocência, do autor Taunay. Caía então luz
de chapa sobre ela, iluminando-lhe o rosto, parte do colo e da cabeça, coberta por um lenço vermelho atado atrás da nuca. Apesar de bastante descorada e tanto magra, era inocência de beleza deslumbrante, tá? Isso aí é o que o autor está falando sobre a personagem. Do seu rosto irradiava singela expressão de encantadora ingenuidade. Então isso aí é ele descrevendo a personagem. Não é o que ela tem, é o que ele descreve ela. Realçada em meiguice, coisa relacionada à pessoa, olhar sereno, que a custo parecia coar por entre os cílios sedosos e a frangear-lhes as pálpebras, e compridos a ponto de projetarem sombras nas mimosas faces. Então, mimosas faces. Então, essas expressões aqui não são de como uma pessoa é fisicamente, mas de como o outro a vê, certo? Dentro das suas características, além de físicas, também comportamentais. E o nariz fino, um bocadinho arqueado, a boca pequena e o queixo admiravelmente torneado. Então, esse admiravelmente é como ele descreve de forma subjetiva. As outras coisas que estão aí também são objetivas, tá certo? Como ele fala do nariz, da boca, certo? Do queixo. Mas aí, então, no subjetivo, nós percebemos que a descrição é puxar para aquilo que o outro percebe em você, sem ser necessariamente uma característica sua, mas uma percepção do outro. E como se descreve? Né? Então, de acordo com os objetivos de quem escreve, a descrição ela pode ser prestigiada através de alguns aspectos. Primeiro, pormenorização. O que é isso? Corresponde a todos os detalhes. Então, é quando você entra em riquezas de detalhes. Então, você começa a dizer assim, né? Por exemplo, a cortina ela era estampada com flores, certo? Silvestres, brancas, com tonalidade de azul celeste. Na borda havia uma renda dourada, certo? Incrustada em cristais, certo? Pequenos, mas bastante brilhosos. Então, assim, essa riqueza de detalhes são os pormenores. Tem a dinamização, que é justamente quando você faz uma captação de alguns movimentos desses objetos, tá certo? Então, por exemplo, ele era um sujeito ágil, bastante compreensivo, era falador em alguns momentos, então você vai dinamizando, caracterizando a pessoa. E a impressão são os filtros da subjetividade. É como você percebe, né? Ele, apesar de ser aparentemente uma pessoa educada, expressava-se de uma forma grosseira. Então você vai colocando aquilo que você percebeu no outro, mas que é seu, não que o outro é geral. Como já falamos, dentro daquela descrição objetiva e subjetiva. Bom, elementos predominantes na descrição. E aí que nós percebemos aí. Frases nominais, ou seja, frases que não têm verbo, são ações que não apresentam verbos, certo? Sol já meio de esguelha, sol das 3 horas, a areia, um borralho de quente, a caatinga, um mundo perdido, tudo parado e morto. Então aqui nós temos a ausência dos verbos, tá certo? Porque nos detalhes, nos adjetivos, nas adjetivações, nas caracterizações, no detalhamento, você não usa tantos verbos, tá certo? Então por isso que existem esses elementos. Outra coisa também é frases enumerativas, que são aquelas frases que dão a ideia de uma ordem, de uma sequência, tá? A cama de ferro, a colcha branca. Veja, ele fala sobre a cama de ferro, a colcha branca, o travesseiro com fronha de morim, o lavatório esmaltado, a bacia e o jarro, a mesa de pau, uma cadeira de pau, o tinteiro, papéis, uma caneta, quadros na parede. Então, tudo isso daí, certo? Vem em uma lista. Primeira coisa, segunda coisa, por isso que recebe o nome de enumerativo. E a adjetivação, que é quando você agora dá nome às características e os detalhes que você percebe no objeto ou no ser. A pele da cabocla era desse moreno enxuto, ó. Moreno enxuto. Moreno enxuto está relacionado ao quê? A pele da cabocla, tá? Aqui, ó. A pele da cabocla. E parelho das chinesas. Tinha uns olhos, ó, graúdos, adjetivo relacionado ao quê? Olhos, certo?
lustrosos e negros. Negros está relacionado a quem? Aos olhos também. Como os cabelos lisos, lisos relacionados aos cabelos, e um sorriso suave e limpo, animar-lhe o rosto oval, certo? O rosto, e aqui ó, oval, relacionado ao rosto, né? De feições delicadas. Então ele quis dizer que o rosto dela era oval, ou seja, não era redondo, não, era assim, né? Bem alinhado ao ponto de que aqui ficava fino, que dava aquela ideia de um ovo, né? Aquela parte do ovo assim, ok? Bom, e o uso do presente e do indicativo com o objetivo de descrever a realidade presente. Então, nesse caso daí, é sempre aquilo que está acontecendo na narração do personagem ou do autor ou do narrador, dependendo da fala. No andro da janela, a pinga, café, imagens, fenômenos, baralhos, cigarros e um sol imenso que lambuza de ouro o pó das feridas e o pó das mulheres. Tá? Então, ó, esse a aqui, que é o verbo, está indicando o presente, o ato da fala. Nesse momento, enquanto eu estou falando com você. Então, é o presente, tá? Que é muito característico também nesses textos descritivos. E também o uso do pretérito imperfeito do indicativo, ou seja, aquelas ações que não foram concluídas, tá? Ricordanza delia mia giovento. A minha ama de leite, Guilhermina, furtava, e aí ó, o verbo furtava, no pretérito imperfeito, as moedas que o doutor me dava, certo? Se a mocinha, minha mãe, ralhava, via naquilo a minha própria ruína. Então, esses verbos aqui que eu destaquei para vocês indicam que as ações não foram concluídas, por isso que eles são chamados de imperfeitos. Uso de verbos de ligação com o objetivo de introduzir características do ser. Então, vê só. Fragmentos de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Policarpo era, verbo de ligação, patriota. Desde moço, aí pelos 20 anos, o amor da pátria tornou todo inteiro. Não fora o amor comum, paurador e vazio, foram um sentimento sério, grave e absorvente. O que o patriotismo o fez pensar foi num conhecimento inteiro de Brasil. Não se sabia bem onde nascera, mas não fora de certo em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele qualquer regionalismo. Quaresma era, antes de tudo, brasileiro. Tá certo? Então, neste caso aí, está descrevendo o personagem Policarpo Quaresma e está dando essa ideia também da presença dos verbos de ligação. Os verbos de ligação são aqueles utilizados justamente para também dar caracterização, predicativos. Então, ó, patriota. Policarpo era patriota. Patriota é o predicativo, certo? Aqui, ó. Patriota é o predicativo utilizado pelo sujeito Policarpo, tá? Foi, da ideia de verbo ser também no passado, que não existe mais, certo? E era antes de tudo brasileiro. Quem era brasileiro? Quaresma, tá? Então, nesse contexto aqui, nós observamos que essas expressões, esses verbos de ligação, são utilizados para dar predicativos, para dar qualidades ao sujeito. Bom, e figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos utilizados para reforçar uma expressão, tá certo? Muitas vezes são de forma metafórica, algumas vezes de forma comparativa, e outras vezes utilizam-se prosopopeias, quando você coloca situações nas quais os personagens, certo, são inanimados e você dá características humanas. E a onomatopeia representa o som, certo, escrito, e a sinestesia, uma mescla de sentimentos. Então vamos ver para tentar entendermos melhor. O rio era aquele cantador de viola. Então nesse caso aqui, ó, ele está falando que o cantador de viola era quem? Era o rio. Aí nós temos aqui uma personificação. O rio pode cantar? Não. Em cuja alma se refletia o batuque das estrelas nuas. Então, ó, batuque de estrelas nuas. Então a estrela também não pode ficar nua. Então também é uma personificação. Batuque das estrelas está relacionado à metáfora, tá? Perdidas no vácuo milenarmente frio. Então vácuo, frio. Também não tem
essa ideia, certo? De vazio, do espaço. Depois ele ia cantando isso de peral em peral, de cachoeira em cachoeira. Então, nesse contexto aqui, as figuras de linguagem vão dando caracterizações, vão dando um sentido novo para as expressões encontradas no texto. Por isso que elas são bastante utilizadas e não são descartadas com facilidade. E as sensações através das sinestesias. Então, os sons se sacodem, berram. Ó, som berra? Não. Então, nem se sacodem. Então, observa que isso aqui está relacionado ao som. E aí já começa a parte da personificação. Dentro dos sons, movem-se cores vivas ardentes. Então, a cor pode mover-se? Não. Tá? Dentro dos sons e das cores, movem-se os cheiros. Cheiro de negro. Dentro dos cheiros, o movimento dos tatos violentos, brutais. Tatos, sons, cores, cheiros se fundem em gostos de gengibre. Então, ó, nesse contexto aqui, através de ter ou não a sinestesia, que é essa mescla de sentimentos, em que você usa os seus sentidos para perceber o efeito do texto, certo? Nós podemos encontrar tanto a parte em que os sentidos eles se misturam, se fundem, gerando as sinestesias, como de formas bem definidas, ao ponto que não gere uma confusão nesses sentimentos. E não se esqueça de percebemos, observamos com todos os sentidos e não apenas com os olhos. Então, muitas vezes, os nossos olhos são o nosso primeiro contato do mundo visual, do mundo físico, certo? Mas nós usamos também a audição para perceber as coisas. O olfato para sentir os cheiros, os aromas e os ambientes, tá certo? O tato para saber, certo, se aquele ambiente ele é caloroso, no sentido de realmente sermos bastante abraçados, a gente sentir o abraço de forma real, ou se aquele espaço é quente, se ele é frio, certo? Se é um local onde tem brisa, se não tem. E também usamos o paladar, justamente para marcar algumas expressões e impressões que nós temos. Descrever não é enumerar o maior número possível de detalhes, mas assinalar os traços mais singulares, ou seja, aquilo que mais se destaca, mais saliente. É fazer ressaltar o conjunto uma impressão dominante e singular. É quando você dá aquela ideia de que algo se destaca com muito mais facilidade. A descrição serve como plano de fundo para a construção de outros textos. Então, a partir do momento que você consegue descrever com riqueza de detalhes acontecimentos, pessoas, objetos e seres, você dá mais vida ao seu texto, à sua narrativa. A descrição também é um texto que expressa o ponto de vista do autor. Talvez, dentro da descrição, o autor esteja sendo subjetivo, que é aquilo que ele fala, né? Por exemplo, lá no termo de Capitu, que ela era morena, tinha os olhos grandes, ela era cheia. Isso aí era a percepção do autor. Talvez eu descrevesse Capitu de outra forma. Tá? Gêneros textuais que se utilizam de sequências descritivas. Então, a primeira coisa que nós observamos é a diferença entre tipo e gênero. Tipo é narrativo, descritivo, injuntivo, dissertativo, argumentativo. Tá? O tipo como um construto teórico do gênero, ou seja, texto ele está baseado dentro de um tipo de texto. Por exemplo, o conto está dentro do texto narrativo. O relatório dentro do descritivo, e aí por diante. A leitura das sequências descritivas para análise das informações dadas nos textos. Então, tudo que está relacionado dentro do texto de forma sequencial e descritiva é para informação do próprio texto. Contos, crônicas, novelas, fábulas, lendas, mitos, biografias, autobiografias, tudo isso é descritivo. São gêneros que nós podemos encontrar, tá? Descrição em riqueza de detalhe. Na biografia, a pessoa fala de como foi a sua infância, onde morou, como era, e aí por diante. A descrição também é cobrada visualmente em textos não verbais, como HQs, tiras, charges, anúncios, propagandas, filmes e outros mais, em que alguns personagens são caracterizados. Então, toda vez que você tem caracterização de personagem ou de ambiente, você tem descrição. O texto jornalístico também se utiliza dessa descrição para notícia, reportagem, classificados e outros mais. Classificados, né? Vende-se uma casa, 3 quartos, sala, cozinha, tudo isso é descrição.
Textos instrucionais informativos também descreve, como manuais de instruções, textos didáticos e relatórios. Então, você comprou um celular, leia antes, então ligue, faça aquilo, o celular tem essa parte, isso aqui é a função tal. Então, toda essa descrição está dentro desse contexto, ok? Bom, e aí nós temos a imagem de um aparelho, certo? Uma TV de 32 polegadas, LCD, HD, e aí tem toda a descrição dela, dizendo, né, quais são os pontos positivos que ela tem, o que deve ser evitado para melhor aproveitamento da TV. Temos aqui a parte do controle remoto, no qual vemos aí, ó, cada botão, o que tem a função associada a ele, ó, volume, entrar no menu, o canal, certo? Aqui o botão de ligar e desligar, certo? Então, tudo isso aí é descrição, ok? E a biografia. Nós iremos ler essa biografia. Nascido em 14 de junho de 1925, o curitibano Dalton Gerson Trevisan sempre foi enigmático. Antes de chegar ao grande público, quando ainda era estudante de Direito, costumava lançar seus contos em modestíssimos folhetos. Em 1945, estreou-se como um livro de qualidade incomum, Sonata ao Luar, e no ano seguinte publicou 7 anos de Pastor. Dalton renega os dois. Declara não possuir um exemplar sequer dos livros e felizmente já esquecia aquela barbaridade. Dedicando-se exclusivamente ao conto, só teve um romance publicado, A Polaquinha. Dalton Trevisan acabou se tornando o maior mestre brasileiro do gênero. Em 1996, recebeu o prêmio do Ministério da Cultura de Literatura pelo conjunto de sua obra. Mas Trevisan continua recusando a fama. Cria uma atmosfera de suspense em torno de seu nome que o transforma num enigmático personagem. Não cede o número do telefone, assina apenas The Travis e não recebe visitas, nem mesmo de artistas consagrados. Enclausura-se em casa de tal forma que mereceu o apelido de O Vampiro de Curitiba, título de um de seus livros. Então aqui, na biografia de Dalton Trevisan, percebemos que o mesmo aqui ele não está preocupado em tantas outras coisas. Vimos onde ele nasceu, como ele cresceu, o que ele estudou, o que ele fez, o que ele publicou. Então, na biografia existe então essa riqueza de detalhes, esse enumerado de descrições, ok? Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula, curtam bastante e não esqueçam de sempre estar revisando os conteúdos, ok? Deus abençoe vocês e até a próxima aula.